Graça e paz, passando aqui, meus amados, mais uma vez para apresentar para você o nosso vídeo por um assunto muito importante que decide a nossa vida. O tema que estamos ministrando é o que fazer para sermos sempre felizes. E, pastor, mas você acha que é possível? Claro que é. A questão é que você não pode confundir uma vida viver sempre feliz e não ter dificuldade, não ter situações, isso faz parte. Porém, o que nós nos propomos nessas ministrações é te dar subsídio, é te dar bases para que você possa enfrentar todas as dificuldades do seu dia a dia e ao final ser mais do que vencedor. Vamos ter uma palavra de oração, porque para tudo nós precisamos da bênção e da graça do Senhor nosso Deus. Pai, muito obrigado pelo privilégio que tu me concedes, Pai, em ministrar a tua palavra para o teu povo. Senhor, eu declaro a minha total dependência do Espírito Santo para receber uma unção especial, para comunicar as verdades dessa palavra e que ela possa edificar tremendamente a vida de todos aqueles que estão assistindo. Também que o Espírito Santo seja operando na vida daqueles que estão assistindo a nossa ministração e que todos possamos ser abençoados, edificados e transformados para cada vez mais ser um filho amado e querido do nosso eterno e soberano Deus. O tema de hoje, meus queridos irmãos, é que você precisa crer. Em primeiro lugar, crer. Segundo, agradecer pelas promessas como já recebidas, mesmo antes de recebê-la. E aí há uma dificuldade para a nossa alma se submeter a essa situação. Porém, nós vamos dar aqui palavras, revelações e subsídios para que você supere essa dificuldade de agradecer antes de receber, porque é assim que Deus opera. Veja, o grande problema das pessoas, amados, é saber como Deus vai fazer a coisa. Querido, o como não é problema seu, é de Deus. A Bíblia nos conta a história de um sacerdote, o pai de João Batista, que ele ficou anos e anos orando para ele e sua esposa terem um filho, Zacarias, né? E aí, um belo dia ele está lá no seu templo de oração e vem um anjo do Senhor, Gabriel, e falou assim: Zacarias, as tuas orações foram ouvidas e o Senhor manda te dizer que você vai ter um filho. O Zacarias entrou em desespero. Mas, seu anjo, como que eu vou ter filho se eu já sou velho, minha esposa também é velha? Olha, o anjo ficou tão indignado com essa reação de Zacarias que disse: olha, Zacarias, porque você duvidou de Deus, então você vai ficar durante todo o tempo da gestação da sua esposa mudo. Você não vai falar absolutamente nada. Imagina, o homem é um sacerdote, está lá no templo orando, todo o tempo pedindo um filho, e Deus resolve dar esse filho para ele, e ele agora está preocupado de saber como. Querido, seja esperto, não se envolva com esse negócio de como não, porque como é um problema de Deus. Se Deus diz que vai fazer, ele vai fazer. Como? Esquece. Para de ficar questionando, para de ficar querendo descobrir a origem. Isso aí não é problema teu e nem meu. Isso é um problema exclusivo de Deus. Então, veja bem, meus amados, a fé, ela se apoia no caráter de Deus e não nas circunstâncias. Veja que as circunstâncias muitas vezes nos fazem perder a fé. Porque o mundo, Jesus disse que o mundo jaz no maligno, e no mundo nós vamos ter aflições. Isso não significa que Deus dependa dessas aflições para te abençoar. Deus é Deus, acima de tudo e de todos. Então, os temas que nós vamos desenvolver hoje na nossa administração te levam a fortalecer o seu caráter cristão, para que você passe a confiar totalmente no nosso Deus, porque ele é digno de toda a confiança. Então nós vamos ler um texto aqui da palavra de Deus, que é muito ilustrativo, está em Marcos, capítulo 11, verso 12 a 14, e depois do 20 ao 24, que diz o seguinte:
No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus e a sua comitiva, ele teve fome. E, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Deixa eu comentar algumas coisas sobre essa passagem aqui, que é muito interessante. A principal função de uma árvore frutífera é produzir fruto. Então, diz a tradição que quando a árvore está cheia de folhas, é possível que haja o fruto temporão. E Jesus estava com fome e foi lá. Então, meus amados, você tem que ser uma árvore frutífera. Você não pode ser uma árvore cheia de folhas que não tem fruto para fornecer. Deus chamou eu e você para a frutificação. E é muito interessante a ilustração de João 15, quando Jesus faz a demonstração da videira verdadeira. E ali ele diz que, olha bem, irmão, se a árvore não dá fruto, ele vai lá e corta. Mas a árvore que está dando fruto, ele poda para que ela dê mais fruto ainda. Então você, como um cristão, e eu, não podemos ser árvores só de folhas. Nós temos que ter fruto. Agora, para ter fruto, a gente precisa estar ligado em Jesus e Jesus ligar, as palavras de Jesus ligadas em nós. Então, meu amado, não seja uma árvore frondosa, bonita, cheia de folhas. Não. Procure ser uma árvore que dá fruto para alimentar aqueles que têm sede. Mas vamos voltar ao texto aqui de Jesus e os seus discípulos. Então, esse fato aconteceu num dia, e no outro dia, passando eles pela manhã, toda a equipe de novo, viu que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe respondeu: tende fé em Deus, porque eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Veja, muitas pessoas, irmãos, têm fé em muitas coisas, mas o nordestino, por exemplo, eles têm muita fé no Padre Inciso. Então é um país sofrido pelas secas, pela dificuldade, porque aquele povo, lamentavelmente, ama. Eu sou do Nordeste, então eu posso falar. Eles amam a idolatria e Deus detesta a idolatria. Então, você não pode ter fé no governo, você não pode ter fé no dinheiro, você não pode ter fé no pastor, você não pode ter fé na sua esposa, no seu marido. Jesus é claro, e eu quero que isso, meu amado, hoje entre no seu coração. Ele disse para os discípulos: tende fé em Deus. Jesus é o autor da fé, autor e consumador. E a pessoa da qual nós vamos ter fé é no Deus Pai, o Todo-Poderoso. Porque se eu e você pusermos a nossa fé em Deus, através de Jesus e do Espírito Santo, nós vamos alcançar qualquer coisa que desejar o nosso coração. Olha só, porque em verdade, vos afirmo que se alguém disser a este monte, meus amados, aqui não é somente um monte físico que fica de frente à sua propriedade. Esse monte aqui significa qualquer obstáculo que esteja dificultando a sua bênção, qualquer impedimento que esteja travando a sua promessa. Ele diz, ó, em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, do problema, dificuldade, da situação, ergue-te e lança-te no mar. E agora vem o segredo. E não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será
com ele. Então, veja bem, duvidar no coração, meus amados, é uma coisa muito grave. Conta assim uma ilustração de uma senhora que morava numa casa e que tinha uma montanha na frente e depois tinha um mar. E um dia os missionários passaram por lá e em cima dessa passagem aqui, eles disseram: a senhora crê que se a gente der ordem esse monte ele sai para o outro lado? A mulher: pode ser. Aí os caras oraram e foram embora. No outro dia a mulher acordou, voltou na janela da sua casa e o monte estava no mesmo lugar. E ela exclamou da seguinte forma: eu sabia que isso não ia acontecer. Então, o que é que aconteceu? Ela duvidou no seu coração. A dúvida, meus amados, é a maior inimiga da fé. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, versos 5 e 6, que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem alcançar favor algum do Senhor. Então, se Jesus falou que vai acontecer, meu querido, acredite. Acredite, porque Jesus age acima das circunstâncias. Ele tem poder para fazer todos os milagres que eu e você queremos. Então não duvide no seu coração. É aquela dúvida interior. Você não falou para ninguém, mas lá no fundo você... isso não vai acontecer. Meu querido, se você é um homem ou mulher que quer viver pela fé, para com esse negócio de ficar com dúvida no coração. Agora, não confunda que fé é o que Deus diz, não o que eu acho, não o que eu quero, não o que eu preciso. Então, se Deus diz que vai acontecer, ponto final, vai acontecer. Então, ele diz, aí é que vem agora a dificuldade nossa. Crede que já recebeste. Mas como que eu vou crer se eu já recebi, se eu ainda não recebi? Fé é isso. É crer no impossível. É crer naquele que falou, que pronunciou a palavra. Então, se você orou e já crê antecipadamente que vai acontecer, assim será convosco. Então, a nossa alma, ela tem aquela tendência de Tomé. Ela só acredita no que vê. Ela vai mais além, ela só acredita no que ela pega. Querido, Deus não trabalha dessa forma. Por isso, você, se quer alcançar algo de Deus, creia que já recebeu. Agora, qual é o mistério aí? É que você acha que no dia seguinte a bênção vai acontecer. Pode ser? Claro que pode. Mas também ela pode demorar 1 mês, 1 ano, 2 anos. E é essa demora entre a promessa e a concretização da promessa que nos fazem tropeçar na nossa caminhada de fé. Agora, interessante que Romanos 12:2 nos dá uma indicação de como resolver esse problema. Ele diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós trazemos uma mente muito antiga, baseada em tradições, em contos e cultura, muitas das vezes errada, fora do padrão bíblico. Então, se você, meu amado, não renovar a sua mente, você não vai alcançar muitas promessas que Deus tem para você. Essa questão é uma base. A nossa mente não aceita esse tipo de situação. Eles querem a comprovação do que se está falando. E a Bíblia não é assim. Então, ou você muda a sua mente e passa a acreditar naquilo que Deus diz, naquilo que a Bíblia diz, ou então você vai continuar sendo uma eterna criança em Cristo. E o motivo das nossas ministrações é elevar o teu nível de fé, elevar o teu caráter cristão, elevar a tua confiança num Deus que tudo cumpre, que tudo faz, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, para que eu e você possamos aceitar e receber essas promessas do que Deus está falando aqui, você precisa, em primeiro lugar, renovar a sua mente. O que é isso, renovar a mente? É substituir o padrão mental daquilo que você achava que era e não era, para aquilo que a Bíblia diz que é e é.
Então, renovar a mente é isso. Tirar um conceito ultrapassado, um conceito antigo, um conceito falso e colocar no lugar um conceito verdadeiro, um conceito autêntico que vai acontecer na sua vida. É interessante você conhecer Hebreus 10, 23, que diz assim, ó: guardemos firme a confissão da esperança. Querido, a nossa esperança está em Deus, a nossa esperança está em Jesus, a nossa esperança está na mediação do Espírito Santo. Porque se você não tiver esperança, meu amado, você não chega em lugar nenhum. Diz o ditado popular que a esperança é a última que morre. Eu quero lhe dizer que a esperança não morre nunca, porque a esperança é uma pessoa. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Então ele diz aqui que nós precisamos guardar firme a esperança. Ele vai mais além, sem vacilar, sem duvidar. Por quê, pastor? Porque quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel. Ele diz que mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque ele não pode contradizer o seu próprio caráter. Então, meus amados, porque eu e você, muitas das vezes, somos infiéis, a gente acha também que Deus é infiel. Não é. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Por isso eu e você podemos confiar, crer e já comemorar a bênção antes mesmo de receber. Jesus falando para as irmãs Maria e Marta, lá naquele episódio da morte de Lázaro, e ele foi lá para ressuscitar Lázaro, e a menina falou: Senhor, por favor, deixa quieto, já faz 4 dias que esse camarada morreu, já está fedendo. E Jesus fala para Marta o seguinte: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Gente, essa palavra é demais. Não te disse eu, Jesus, que se creres verás a glória de Deus? Amado, você quer ver a glória de Deus? Quer, eu também quero. O único requisito básico é esse: crer. Porque quem falou isso não foi um homem, não foi um anjo, não foi um pastor, não. Quem falou isso foi o próprio Jesus. Ele disse: se creres, e eu quero crer, até contra a minha incredulidade, se creres de todo o seu coração, verás a glória de Deus. E eu tenho certeza, meus amados, com você, que nós vamos ver a glória de Deus. Por quê? Porque nós cremos. Agora, quando você fala em crer, entra o requisito fé. E o que é a fé? A fé se baseia no caráter de Deus. A fé é o que Deus diz. Muita gente confunde fé com presunção. Então você passa numa agência de automóvel e vê lá um lindo BMW, assim: eu vou, até o final desse mês, desse ano, eu vou comprar um BMW. Mas o seu salário não comporta, suas condições não comportam. Isso é uma ambição da sua alma, isso é uma presunção. Não diga que Deus disse que você vai ter um BMW, se Deus não disse. Então, quando alguns anos atrás, eu tinha um Espero, um carrinho importado, 94, bem velho. E as pessoas diziam: rapaz, troca esse carro, mas o carro tá bom, tá me entendendo, por que eu tenho que trocar? Tá pago, não devo nada. Mas um dia eu estava no aeroporto e tinha um baita de um Corolla em exposição. Eu entrei no Corolla, fiz ato profético e tudo, e algum tempo depois, Deus me deu um Corolla. Mas não foi a minha ambição que me levou a ter um Corolla. Foi um comando de Deus. Então veja bem, quando Deus diz que vai fazer, amado, ele faz. Não importa quando, mas ele vai fazer. O problema é que nós queremos as coisas imediatas. E Deus não opera no instantâneo. Não é como o Nescau que bateu, sacudiu, está pronto. Não, as coisas são processuais. Leva algum tempo. Hebreus 11:1 diz assim, ó: a fé
é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em outra tradução diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fato que não se vê. E ainda a NVI diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se vê. Não se esqueça, fé é quando Deus diz, não quando eu quero, não como eu acho. E é aqui que está a grande dificuldade das pessoas, porque Deus não falou nada e ela já quer tomar posse dizendo que foi Deus que falou. Aí você está levando para ter uma grande decepção, porque Deus só garante o que ele fala. Deus não está pronto para endossar as suas palavras, saciar os seus desejos, atender os seus mimos. Não, não, não. Deus é Deus. Então veja bem, a fé traz as coisas da esfera do espírito para a esfera natural. Traz o futuro para o presente. Fala das coisas que não existem como já se existisse. Isso é fé. Então, tudo isso se baseia no que Deus diz. E a gente confunde, porque a gente quer dizer que é fé quando eu quero, eu desejo, eu almejo algo no meu coração. Devemos entender que sem fé não podemos agradar a Deus. Hebreus 11:6. Porque sem fé... Por que sem fé nós não agradamos a Deus? Porque ele é um Deus de fé. Quando andamos em fé, andamos em sua realidade e o agradamos. Então, existem 4 tipos de fé, meus queridos. A fé natural, a fé para a salvação, a fé como dom espiritual e a fé para você viver uma vida vitoriosa. Fé natural é aquela que você pega um ônibus crendo que vai chegar na Praça Rui Barbosa e vai. Essa é a fé natural que todo mundo precisa praticar. A fé para a salvação, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, para qualquer ser humano se converter, Deus precisa colocar fé de salvação no coração dela. O que é isso, pastor? A fé da salvação é reconhecer que você, por você mesmo, você não consegue nada. A fé para a salvação é entender que você é carente, que você precisa de alguém que vai te ajudar a entrar no reino de Deus. Então, quando eu reconheço que eu não posso por mim mesmo, eu vou buscar a Deus e Deus vai me dar essa graça. Tem muita gente boa achando que ele é que faz tudo. Não faz nada. Tudo que fazemos vem da parte de Deus. Fé como dom é aquela que Deus dá no momento certo para você realizar algo prodigioso. Por exemplo, quando Moisés abriu o Mar Vermelho para o povo passar, Deus colocou no coração de Moisés o dom da fé, para que ele pudesse realizar aquele ato maravilhoso. E a fé para uma vida vitoriosa é que sem fé você não faz absolutamente nada. Então, daí você vê a importância da fé no nosso coração. Agora, o tema da nossa ministração hoje é: fé em Deus é ter o tipo de fé da fé de Deus. A palavra diz em Marcos 11:22 que Jesus respondendo disse: tendes fé em Deus. A frase tende fé em Deus, no grego, significa literalmente tenha a fé divina, ou tenha a fé do tipo de Deus. Por esse conhecimento, podemos dizer assim: tenha a fé igual à fé de Deus. Amados, se Jesus falou, é porque nós podemos ter essa fé. Nós já temos essa fé, porque Deus habita em nós. Então, o que precisamos fazer é conhecer e desenvolver essa fé. Então, veja bem, você e eu precisamos ter a fé do tipo de Deus, que foi aquela fé que Deus disse que ia acontecer e aconteceu. Não espere que a fé seja confundida com a realidade. A realidade está aí, está vista, é palpável, é plausível. Porém, a fé é quando Deus diz, grave bem isso, meu querido e minha querida espectador. A fé em Deus engloba várias coisas. Vamos ver, por exemplo, primeiro você tem que saber que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então,
Se você busca a Deus, com certeza vai receber algo dele, porque ele é fiel. Agora, não adianta você buscar a Deus se você não acredita em Deus. Aqui é um pré-requisito muito claro. Então, para você alcançar alguma coisa de Deus, você precisa acreditar, primeiro, que Deus existe. E aí está inúmeras provas da presença de Deus. Segundo, que ele quer abençoar, ele quer favorecer, ele quer galardoar aqueles que o buscam. Você nunca vai num culto e volta de mão vazia, porque Deus foi glorificado na sua vida. Você saiu do seu natural, da sua vida, e foi ao encontro do Senhor. Então Deus não fica devendo nada para ninguém. Segunda coisa, você precisa crer, isso muita gente hoje não crê, meus amados, que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Deus não muda. Tem muita gente boa dizendo que os milagres da Bíblia foi só para o tempo dos apóstolos. Não é verdade. Tem muita gente que diz que orar em línguas foi só para a época da igreja primitiva. Não é verdade. Porque lá em Hebreus 13:8 está claro. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, se você não crê nessa verdade, você não vai alcançar nada da parte de Deus. 3. Você precisa crer que Deus é Deus, independente das circunstâncias. Mesmo em tribulação. Gente, como a gente esfria na fé, como a gente perde a bênção, porque alguma coisa na caminhada transtornou, aconteceu de modo diferente, as circunstâncias mostraram adversas, e por causa disso você desanima da fé. Então você tem que parar com isso. E independentemente de circunstâncias, você precisa exercitar a sua fé em Deus. Por quê? Porque Deus é fiel para cumprir o que ele prometeu. Nós já vimos esse versículo aqui um pouquinho atrás. É crer e saber que Deus não falha e não tarda. Ah, meus amados, o povo costuma dizer, Deus tarda, mas não falha. Mentira. Deus não tarda, age no tempo certo. E ele não falha porque ele é todo poderoso. Então, para com esse negócio de crer, de saber que Deus falha, mas não tarda. Não. Deus não tarda e não falha. Ele age sempre no tempo certo. É saber que Deus crê que quando ele chama alguém, ele sabe das limitações dessa pessoa e que ele vai ajudar a superar as mesmas. A gente costuma dizer que Deus não chama os capacitados. Deus capacita os chamados. Então, meu amado, minha amada, se você se acha incompetente para fazer as coisas, coloque-se na mão de Deus, porque quando Deus lhe chamar para uma missão, e eu sou prova disso, ele vai lhe capacitar. Eu jamais, amados, chamaria a mim mesmo para alguma coisa no reino de Deus, mas aprove ao Senhor, pela sua graça e misericórdia, me chamar. E ele tem operado maravilhas na minha vida e através da minha vida. Então, não sou eu, é Deus em mim. Então, meu amado, não se sinta diminuído, não se sinta fracassado. Coloque-se na mão de Deus, porque ele vai realizar a sua obra. Também saber que Deus conta conosco para manifestar o seu reino nessa terra. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,9, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamado para manifestar a sua glória. Gente, você não está aqui para ser uma árvore de Natal, uma árvore enfeitada, uma árvore decorativa. Não, você foi chamado por Deus para ser uma árvore frutífera. Deus quer se manifestar ao mundo e vai usar a sua e a minha vida como instrumento para essa maravilha. Saber que mesmo que venhamos a cair, ele nos levantará e não nos deixará prostrado. Cair, querido, é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, Davi declarou no Salmo 37, 24 e 25, fui moço e agora já sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. No versículo anterior ele diz, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão e traz de volta a caminhada.
Então é muito bom, meus amados, confiar nesse Deus e andar de braços dados com Ele. Acreditar que Deus fará aquilo que Ele disse que faria. Aqui o grande problema é quando você usa em vão o nome de Deus. Quando o Senhor mandou o profeta Jeremias olhar num galho de árvore, é muito interessante a resposta que ele dá para Deus. Eu vejo um galho de árvore. O Senhor falou, disse muito bem, porque eu velo pela minha palavra para guardar e cumprir. Então, o profeta não inventou a pólvora, ele não fantasiou o negócio, ele não floreou a resposta, ele foi direto no assunto e disse o que ele estava vendo. E muita gente que é espiritual acha, mas que observação mundana, carnal é essa? Não, não. Acontece que o profeta falou a verdade e Deus ama a verdade. E nesse texto ele diz, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para guardar e cumprir. Então, meu querido, se Deus disse que Ele faria, Ele vai fazer. Creia nisso de todo o seu coração. Tudo o que Ele determinou na sua palavra, Ele cumprirá. Toda palavra que sair da boca de Deus é verdade e ela se cumprirá. Está escrito isso em Isaías 55, 10 e 11. E receber a Deus e crer nele como ele é, e não como achamos que ele é, ou que achamos que ele deveria ser. É muito interessante a palavra que Jesus deu na festa do tabernáculo, lá no templo de Jerusalém. Ele diz o seguinte, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Porque cada um crê do jeito que quer, do jeito que acha mais bonito, do jeito que lhe interessa. Mas Deus prefere que eu e você creamos nele, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, como a Bíblia nos ensina. A Bíblia é a palavra de Deus. Agora, nós precisamos ter cuidado, amados, com alguns inimigos da fé. Por exemplo, você não pode parar só no arrependimento. Em Atos 3,19 diz, arrependei-vos para serem cancelados, e crede no Senhor Jesus para serem cancelados os vossos pecados, que venha da parte de Deus tempo de refrigério. Eu preciso me arrepender dos meus pecados, das minhas coisas erradas, mas eu preciso me converter. Simplesmente eu me arrepender e não me converter, não vai adiantar muita coisa, porque aí não é arrependimento, é remorso. Então eu preciso me arrepender de verdade. Você também precisa tomar cuidado, amado, com racionalismo. O que é isso, pastor? A falta de fé simplesmente deve ser confessada como um pecado. Mas tudo é muito relativo. Isso aqui foi só para os tempos dos apóstolos. É isso e aquilo. Não, não, não. Você tem que crer, como diz as Escrituras. Circunstâncias adversas ou desencorajadoras também provoca a falta de fé. Nós já falamos isso no item anterior. Então você não pode olhar pela circunstância. Pedro foi chamado para andar sobre as águas e ele foi o único humano a andar sobre as águas. Porém, o vento estava muito forte, o barulho das águas, e Pedro tirou os olhos da pessoa de Jesus e olhou para baixo. Olhou para as circunstâncias, caiu. Mas ainda bem que Jesus estava ali ao lado dele. E ele falou, Jesus, me salva. Jesus estendeu a mão e puxou Pedro da água. Agora você imagina, um pescador tão adestrado como Pedro, no momento desse, ele não teve coragem de nadar. Ele simplesmente apelou para o mestre, para que ele pudesse tirá-lo daquela situação vexatória que foi afundar nas águas. Então, se você olhar para as circunstâncias adversas, você nunca consegue nada. Também diz lá em Eclesiastes que aquele que olha para as nuvens nunca vai lançar a sua semente, porque fica com medo das circunstâncias e não alcança o seu objetivo. Também precisa cuidar com a voz da maioria descomprometida. O ser humano tem a mania de dizer que a voz do povo é a voz de Deus. Não é.
A voz do povo não é a voz de Deus. Moisés mandou 12 espias para observar a terra prometida. Desses, 10 trouxeram um relatório negativo. E apenas 2, Josué e Caleb, afirmavam que a terra era boa e que eles iam conquistar. Então, você vê que a maioria do povo judeu dando um relatório infamante sobre a terra. Então, aqui está mais do que nunca uma prova de que a maioria não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz das Escrituras, é a voz do Espírito Santo, é a voz que fala no seu interior aquilo que vem do coração do Pai. Agora, crer no que Deus não falou. Gente, aqui está um grande problema dos cristãos. A gente, muitas vezes, inadvertidamente, por estar desejando muito alguma coisa, usa em vão o nome do Senhor. Deus não tem obrigação nenhuma de honrar a palavra dele, coisa que ele não falou. Então está escrito lá em Josué 1,9, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, não se atemorize, porque eu sou contigo aonde quer que andares. Então não tente colocar palavras ditas por Deus, que Deus não disse, porque isso não vai se cumprir. Eu, inclusive, tenho uma experiência negativa, estou pagando um alto preço por esse fato de achar que foi Deus que falou, quando na verdade não foi Deus que falou. Você precisa ser muito cuidadoso, zeloso, para não usar em vão o nome do Senhor. Falta de conhecimento do Deus vivo, falta de intimidade. Olha, em Oséias 4,6 está dito o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque não conhece a minha palavra. Amado, você e eu não temos desculpa para desconhecer as coisas do Senhor. Deus deixou a Bíblia para nós, os profetas, os pregadores, o Espírito Santo como testemunho interior. Então eu sempre costumo dizer que o grande desafio do cristão é conhecer a Deus. Está escrito ali, no mesmo Oséias 3,6, o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Assim como a alva, a sua vinda é certa. Então tem muita gente que conheceu um pouquinho de Deus e acha que já sabe tudo. Ei, esquece. A Bíblia diz que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meu amado, o conhecimento de Deus é infinito. Por mais que você estude, por mais que você busque, por mais que você se esforce, você não vai alcançar a plenitude. Já fique satisfeito com os lampejos que Deus dá para você e para mim. Então, a falta de conhecimento de Deus é motivo de destruição do cristão, e é muito sério. Também a falta de perseverança. Ah, meu Deus, como eu sou tratado, irmãos, nessa área de perseverança. Lá em Apocalipse diz que você vai passar por grandes tribulações. Porém, aquele que for fiel até o fim será salvo. Então, em Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Então, aqui está um marco crucial na vida do cristão. Muitos cristãos são provados e são rejeitados, e são reprovados. Então, bem-aventurado, feliz é o homem ou a mulher que suporta com perseverança. A Bíblia nos diz lá em Hebreus que a nossa caminhada é uma corrida de obstáculo. Você pula uma trave, pula outra, pula outra, pula outra, pula outra, e não para nunca. Então, a perseverança é a marca da maturidade do cristão. Eu e você precisamos ser perseverantes para alcançarmos as coisas do Senhor. Demora divina, não como obstáculo, mas como prova. Aqui a nossa inquietação, a nossa pressa nos leva a duvidar muitas vezes da palavra de Deus. Querido, seja confiante. Deus falou, pastor, então vai acontecer. Não desanima. Não permitiu o Espírito Santo realizar a santificação e a edificação das nossas vidas. Em Hebreus 12, 14 diz: buscai
a paz com todos, é 14:12, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Querido, nós não podemos dissociar a vida espiritual da santidade e da paz. Temos que buscar com todos. E, finalmente, amigos incrédulos. Aqui é que está. Ah, pastor, agora eu não posso mais me relacionar com ninguém. Nenhum incrédulo pode. Mas você não pode se deixar influenciar com as palavras negativas. Você sabe que o cara é incrédulo. Então você não vai botar fé no que o cara diz. Em 1 Coríntios 15:33 diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, cuidado com quem você anda. Cuidado com quem os seus filhos estão caminhando. Porque esses amigos mundanos, e às vezes até mesmo cristãos, podem te levar para a perdição. Vamos concluir aqui. Ainda tínhamos mais algumas coisas para falar, mas o tempo não nos permite. Senhor, queremos te agradecer, Pai, por essa palavra e rogar ao Espírito Santo que complemente aquilo que eu não fui capaz de mencionar. Que realmente para a nossa vida mude, que nós possamos ser homens e mulheres de fé e que nós possamos alcançar tudo aquilo que Deus prometeu a nosso respeito. Em nome de Jesus, amém. Queridos, você tem agora a oportunidade de semear uma semente de amor no reino de Deus. Use o nosso Pix, que é 41 99979 6625. É o Pix ali do Banco Santander. Queridos, deixa eu te dizer algo. Deus, ele é pleno, ele é total, ele não precisa de nada. Deus não precisa da sua oferta. Mas eu e você precisamos ofertar, porque é a maneira pela qual nós lançamos semente na terra para colher uma grande colheita de frutos. Então, meu amado, minha amada, faça essa experiência com Deus. Faça um Pix nesse número que eu te dei, 41 99979 6625, e você vai experimentar uma grande colheita que Deus vai te conceder para te estimular a estar sempre semeando no reino de Deus. Porque no reino de Deus só colhe quem semeia. Se você, mas eu não tenho dinheiro, faça um esforço e faça uma semente. Deus não está preocupado com o valor que você vai semear. Deus está interessado na prontidão e na generosidade do seu coração. Então, se você semear, vai receber uma grande, maravilhosa colheita da paz do Senhor. Mas nós queremos orar já agradecendo pela sua oferta. Senhor, abençoa esse amado, essa amada que colocou no seu coração o intento, o desejo de semear algo na tua obra, Pai, no teu reino. Que o Senhor possa abençoar essa pessoa de maneira sobrenatural, trazendo-lhe paz, sucesso, saúde, recursos financeiros, para que possam viver uma vida tranquila e também investir no teu reino. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento e clamamos para que no próximo domingo possamos estar juntos de novo. Querido, se essa palavra te abençoe, eu tenho certeza que sim, compartilhe ela com seus amigos mais chegados. Faça a sua inscrição no canal, dê aí o seu joinha para que você possa ser notificado todas as vezes que nós lançarmos uma palavra. Então, faça essa gentileza. Compartilha, não fique com essa bênção somente para você. Eu estou pregando pela internet exatamente para que essa palavra alcance pessoas as quais Deus quer alcançar. Muitas vezes são pessoas que não estão na igreja, são pessoas que estão longe de Deus, e esse é um momento oportuno para você receber a instrução, a sabedoria e a revelação de Deus. Fica na paz, uma boa semana. Que Deus muito lhe abençoe no nome de Jesus. Amém.